Passemos agora ao capítulo 2, versículos de 1 até o 7. Comentando o Apocalipse. Leitura bíblica. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, o que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aqui iniciamos o capítulo 2, as epístolas às 7 igrejas da Ásia. Encontramos aqui as igrejas que representam o próprio passado e também com suas mensagens para um futuro. Inclusive, uma escola de teólogos defendem que cada igreja desta representa uma faixa de época da história das igrejas e do mundo desde então. Vou apenas exemplificar. A igreja de Éfeso equivale ao 1º século. A igreja de Esmirna seria dos anos 100 até 312. A igreja de Pérgamo, de 312 a 600. A igreja de Tiatira, de 600 a 1517. A igreja de Sardo, de 1517 a 1750. A igreja de Filadélfia, de 1750 até agora, nas proximidades do século 19 e 20. E finalmente a igreja de Laodiceia, a igreja atual. 7 fases no transcurso da história das igrejas do Senhor, desde aquela época até os dias atuais. Não existiam apenas essas 7 igrejas naquela região. Existiam muito mais. Por que Deus escolheu exatamente essas 7 igrejas? Porque cada uma delas tinha em si uma mensagem, viviam um certo episódio que de alguma forma estaria representando as várias igrejas em redor do mundo e em épocas diferentes. Começando aqui pela igreja que estava na cidade de Éfeso. Éfeso, que era a capital da província romana. A igreja de Éfeso era uma igreja muito privilegiada. Paulo passou por ela. Paulo escreveu uma epístola para ela com seu título, contendo 6 capítulos. Inclusive, os teólogos chamam a epístola de Paulo aos Efésios, chamada essa epístola de o Evangelho Profundo. Era uma igreja que tinha conhecimentos profundos, era uma igreja bem orientada e bem doutrinada pelos seus líderes. E, além de Paulo, o grande pastor de Éfeso foi o próprio João, este que foi o discípulo amado, o apóstolo de Jesus, que escreveu o Evangelho com seu nome, as 3 epístolas com seu nome e este livro no qual estamos a meditar, que é o Apocalipse. João foi, portanto, o pastor de Éfeso e, segundo a tradição, ele morreu nesta cidade, pastoreando esta igreja. E Éfeso aqui não tolerava os nicolaítas, que era um grupo que seguia um certo Nicolau,
que queria fazer na igreja sucessores apostolares, ou seja, querendo monopolizar os grupos dentro da igreja, fazendo assim facções. Mas Deus aqui, primeiramente, Ele apresenta os seus atributos. Quando eu falo Deus aqui, refiro-me à pessoa gloriosa de Jesus, que é Deus. Em todas as cartas aqui, Jesus se identifica. Ele inicia a sua missiva dando a sua identidade. Não é como hoje em dia, que após a mensagem é que colocamos a nossa assinatura. Antigamente, as cartas eram abertas com a assinatura do seu missivista. Isso encontramos nas epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, não é verdade? E não foi diferente aqui. Na abertura de cada carta, Jesus se identificava, colocando aqui os seus atributos. Em seguida, ele tecia elogios às igrejas. E num terceiro momento, ele se preocupava com a parte espiritual da igreja. E depois ele começava então a fazer o seu juízo sobre a igreja, decretando em seguida a sua sentença. Então, Jesus aqui, através de João, ele fala de como esta igreja de Éfeso era uma igreja anelante, vigilante, que trabalhava, que não suportava os maus e nem tampouco aceitava os mentirosos dentro dela. Era uma igreja realmente séria, honesta, ordeira, de oração e que buscava a Deus. O que tinha Deus então contra esta igreja? Era exatamente a falta de amor. O primeiro amor acabou-se dentro de Éfeso. Não é o que está acontecendo então em nossos dias de hoje? Quanta falta de amor, não é verdade? Em João capítulo 13, versículo 35, disse Jesus: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a nossa divisa maior. O amor é que identifica o verdadeiro povo de Deus. É o amor que faz a diferença entre os crentes e aqueles que não são. E exatamente esta qualidade, este atributo espiritual, Éfeso havia perdido, e Jesus aqui estava a cobrar da igreja este atributo. Ele queria que Éfeso voltasse a amar. Inclusive ele faz aqui uma ameaça: se você não voltar a amar, eu tirarei de vosso meio o castiçal. Que representava o quê? Representava o calor da presença de Deus, representava Deus no meio daquela igreja, e isso seria tirado se Éfeso não se arrependesse, se Éfeso não voltasse ao seu primeiro amor. Ainda diz mais aqui: levanta-te de onde caíste. Isto é uma mensagem muito profunda. Há muita gente por aí afastada e caída, e pseudamente praticando as obras ditas de Deus. Entretanto, se esqueceram de voltar às suas origens, às suas raízes, e se levantar exatamente onde caiu. Enquanto tais pessoas não voltarem às origens e se levantarem onde caíram, a sua vida não terá prosperidade, nem tampouco Deus com ele estará. Lembre-se disto: levanta-te de onde caíste, conserta-te com Deus, voltes a amar, põe a tua vida sobre o altar de Deus, e o teu castiçal não será tirado, ou seja, o teu fogo espiritual não se apagará, a tua comunhão não se extinguirá, porque é somente isto que Deus tem contra ti. No caso em apreço, era a única falha de Éfeso, a falta de amor. E tecemos aqui este comentário: é fundamental isto, não podemos perder o amor, temos que amar sempre. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 7.